Graças a Deus, o Senhor continue abençoando a cada um de vocês que tem nos acompanhado, está nos assistindo, tem dado o seu like lá para nos abençoar também, apoiando esse trabalho. Que o Senhor continue ajudando a cada um de vocês, tá bom? Pastor Eduardo que vos fala aqui, e eu queria mais uma vez dar continuidade a um tema que eu preguei aqui. Foi o dia de Pentecoste, foi a parte 1, e hoje nós estaremos dando continuidade na parte 2, e eu espero poder ajudar vocês neste tema que tem sido dúvida para muitas pessoas, tá bom? Vamos estar orando, pedindo ao Senhor a direção para que tudo ocorra segundo a sua vontade, tá bom? Feche seus olhos e incline sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Celestial, bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu peço a Ti, ó Deus, uma bênção sobre os ouvintes que nos acompanham, que estão nos ouvindo e que tem gostado desse trabalho, de ouvir estas mensagens. Abençoa a cada um de nós e a este trabalho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Após a leitura, nós estaremos ouvindo um hino cantado pela irmã Ana Luísa, minha filha, cantando o hino Além do Céu Azul, após a leitura da palavra. Amém? Vamos então para a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Acompanhe comigo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Amém? Graças a Deus. Vamos então ouvir o hino com a irmã Ana Luísa. Amém? E após estaremos retornando. Além do céu azul, folhas de preparar lugar pra dar a quem a vitória alcançar. Poder e conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Por Ele livre estou, seguindo a viver, até seu rosto ver. Amém. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Por Ele estou, abrindo a Ele vou, seu rosto ver. Graças a Deus, estamos de volta. Então, meus amados, como nós acabamos de ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, isso nos alegra falar desse assunto, porque a ausência de um avivamento, a falta de um reavivamento, tem levado a muitas pessoas a uma decadência espiritual. Que decadência espiritual é essa? Que muitos estão frios,
outros estão doentes, outros até mortos, tanto físico como espiritualmente falando. Mas nós temos acompanhado que isso foi profetizado pelo profeta Joel. O profeta Joel profetizou isso aproximadamente 700, 800 anos antes disso tudo acontecer. Acompanhe comigo no livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. Olha o que diz. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em treva, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes dos que o Senhor chamar. É promessa? É promessas, meus irmãos. O Senhor tem chamado. A igreja apostólica, ela não teve fim, ela não terminou. Alguém pode dizer a igreja apostólica acabou, engana-se. Olha o restante do versículo, a parte B do versículo 32, diz assim: assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Vocês irão encontrar essa mesma referência no livro de Atos, capítulo 2 ainda. Você vai ver aqui no versículo 38, olha o que ele diz. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Deus está chamando pessoas. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão aceitando ao Senhor Jesus Cristo. Dia de Pentecoste. Uma festa judaica, muito feita pelos cristãos. Que festa é esta? Que festa é essa de Pentecoste? Esta festa de Pentecoste era comemorada após a Páscoa. Eram 50 dias de festa, e foi exatamente no dia de Pentecoste que aconteceu a descida do Espírito Santo. O profeta Isaías, no livro de Isaías capítulo 28, o profeta Isaías diz o seguinte, verso 10 em diante, Isaías capítulo 28, ele fala: porque mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Profetizado pelo profeta Isaías, pelo profeta Joel, e nós temos visto o poder de Deus sendo manifesto, temos visto sinais, temos visto muitas coisas acontecerem, pessoas desanimando, a fé de muitos se esfriando por aumentar a iniquidade, muitos estão se esfriando. Mas este avivamento pentecostal, nós não teremos um outro avivamento. Tivemos um avivamento que foi na Rua Azusa. Esse avivamento que foi muito conhecido na história, eu posso ter uma oportunidade de falar sobre isso. Mas eu quero dizer que nós estamos buscando de Deus um reavivamento. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser reavivada. As chamas precisam ser acesas.
muita gente cabisbaixa, muita gente triste. As igrejas falando em línguas, profetizando, confusões e mais confusões de línguas. Você sabe de onde veio isso? A confusão? Babilônia? Babilônia surgiu em Babel, lá no tempo de Nirode, lá atrás, aonde eles tentaram construir aquela imensa torre. Porém eles entendiam, um entendia o que o outro falava. É verdade. Mas Deus, vendo aquilo, Deus confundiu a língua deles. Imagine até onde eles iriam parar com essa torre, até onde já estava chegando nos céus. Gente vindo de todos os cantos ajudando. Então Babilônia significa confusão. E hoje está uma tremenda confusão denominacional. Uma tremenda confusão religiosa. Uma tremenda confusão de línguas, profecias. Pessoas que profetizam, pessoas que falam em línguas, profetizam e não cumprem, falam em língua e não tem intérprete. A Bíblia diz que aquele que fala em língua e não há quem interprete. Nós iremos ver no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, que diz é como um bárbaro. 1 Coríntios 14, do 7 ao 10, é como se fosse bárbaro. Acompanhe comigo. Ele fala o seguinte: mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. O 7 ele fala assim: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citarra, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca, a flauta ou a citarra? Porque se a trombeta ser sonida incerta, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como se falasse ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Todas têm um significado. Qualquer som que você ouvir, ele vai ter um destino. Agora, ficar falando em línguas, dizer que é avivamento pentecostal, irmão, o que é isso? Nós lemos aqui no livro de Atos, eles entendiam. E outra coisa, eles viram aqui, ó. Essa mesma coluna de fogo que pousou na cabeça do irmão Brando aqui, pousou na cabeça deles. Foram porções do Espírito Santo que desceram sobre eles. 120 pessoas naquele cenáculo aproximadamente. E eles começaram a falar em outras línguas. Mas não foi Babilônia, não foi confusão. Porque tinha pessoas ouvindo e diziam: como pode eles falar a nossa própria língua natal? No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, fala o seguinte: 13, a partir do verso 9: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que o é em parte será aniquilado. Que é isso? O que vier o que é perfeito? Porque em parte conhecemos. O que é que em parte conhecemos? E em parte profetizamos. Tudo isso há de acontecer. Tudo isso tem que acontecer. Nós precisamos crer, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está falando com você neste momento. Creia que Deus está te ajudando no seu entendimento. Não seja um bárbaro profetizando, falando em língua por aí, ninguém entendendo nada. Se você fala em línguas e não tem quem interprete,
Fale você em Deus. Mas se tem alguém para interpretar, então fale em línguas, porque isso se tornará em profecias e abençoará a casa de Deus. A igreja, ela é constituída por esses 9 dons. E esses 9 dons estão dentro da igreja. Lá você vai ver dom de cura, de profecia, de falar em língua, de interpretação, de pregar, de ensinar. Querido irmão, que eu possa ter te ajudado, que neste momento possa ter chegado diante de você esta palavra. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, muito obrigado porque sem Ti, Senhor, não somos nada. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Eu peço ao Senhor, no meu levantar de mãos, que aquele que está ouvindo esta palavra possa ser curado nesta noite, neste momento. Possa ser curado exatamente neste exato momento. Senhor, que ao ouvir esta palavra possa alcançar a sua vida e ele possa sentir o desejo de se enquadrar naquilo que é correto. Abençoa esta irmã, este irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.